Fala, meus queridos, e aí? Vamos aqui para mais um vídeo, tá bom? Do nosso curso aqui de reta final para a prova da Polícia Civil do Rio Grande do Norte. E nessa aula aqui, vamos para o nosso tema 3, que envolve a questão do Windows 10. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Se ainda não curtiu o nosso vídeo, curta, divulgue com seus colegas e compartilhe para poder divulgar e incentivar o meu trabalho cada vez mais, tá bom? Então, se tiver qualquer dúvida, pode nos procurar. Não deixe de baixar também o edital verticalizado e o conteúdo, material em PDF aqui da nossa aula, que está aqui na descrição. Valeu, vamos para as questões. Até a próxima. E aí, pessoal, vamos aqui às nossas questões então, tá bom? Vamos lá. Primeira delas, por aqui, relacione as teclas de atalho do Windows 10 listadas a seguir às suas respectivas funções associadas. Vamos lá. Basicamente é o que? É numerar coluna 1 e coluna 2, né? Coisa que a gente já faz desde o ensino fundamental. Vamos lá, é simples. Lembrando que essa questão aqui é tratando de atalho, certo? Que eu sempre digo nas minhas aulas presenciais. Fiquem atentos aos atalhos. As bancas adoram esse tipo de coisa. Não importa o programa que você está usando. Se é o sistema operacional ou se é algum software aplicativo, como Word, Excel, PowerPoint, ou algum outro. Até os navegadores também é muito comum se cobrar atalhos de navegador. Mas o usuário, o candidato, né, em particular, tem que ter uma boa noção de atalhos. Então use o máximo possível. Vamos lá. A primeira aqui, ó, tecla Windows. Lembrando que essa nomenclaturazinha aqui também pode aparecer na sua prova como tecla WinKey, que é sinônimo, certo? Termo em inglês utilizado para especificar a tecla Windows, que é aquela teclazinha. Seu teclado tem um símbolozinho da janela do Windows, basicamente é isso, tá bom? Vamos lá. Tecla Windows mais E. Quando utilizado aqui nessa combinação, o Windows mais E, a tecla Windows mais E, vai acionar o explorador de arquivos. E isso não importa se você está na versão do Windows 10, do Windows 8, 8.1, Windows 7, a função é a mesma, tá bom? Primeiro aqui, ó, 1, ok? Só por isso aqui já dá para eliminar quem? Letra B, ó, letra C, letra D e letra E. Gabarito, letra A. Mas por desencargo de consciência, né? Para conferir. A tecla Windows mais Ctrl mais D. Lembrando que só a tecla Windows mais D, que já seria a nossa próxima opção aqui, né? Nossa próxima situação, ela aciona a área de trabalho, certo? Desktop. Ok? Lembrando que no caso do sistema operacional Windows, as letras das teclas de atalho são sempre remetidas pela terminologia daquela expressão, daquela ação em inglês, certo? O Explorer, tá bom? É o termo utilizado para o explorador de arquivos em inglês. O desktop é o termo utilizado para a área de trabalho em inglês. Daí letra E, letra D, tá bom? Então, o 2, Windows mais Ctrl mais D, não vai acionar a área de trabalho. O que vai fazer isso é o Windows mais D, tá bom? Ó, que mostra a área de trabalho. Pode até colocar logo aqui, ó, o 3. No entanto, tem uma correlação, apesar de acrescentar aqui o Ctrl, tem alguma correlação. Então, a gente vem aqui, ó, cria uma nova área de trabalho, certo? Virtual. Que é comum, você pode criar essas áreas de trabalho no Windows sem problema algum, no Windows 10, veja que isso é a função do Windows 10, tá bom? Ao contrário do Ctrl mais, do Windows mais D, do Windows mais E e do Windows mais R, que são atalhos comuns também nas versões anteriores, o Windows mais Ctrl mais D é um atalho do Windows 10, tá bom? Então seria aqui, ó, letra O, número 2, tá bom? Que sobrou aqui só o 4, ó, o Windows mais R, certo? Que é para abrir a área de execução de comandos, tá bom? Que é aqui a nossa opção 4, que realmente nos confirma com gabarito, letra A, 1, 2, 4, 3, tá bom? Marquei e vamos para a próxima. 2. No explorador de arquivos, certo? Do Windows 10, versão brasileira, para remover um arquivo previamente selecionado, sem enviá-lo para a lixeira, deve ser usado. Esse aqui é relativamente simples. Lembrando que para você poder excluir arquivos de modo permanente, sem passar pela lixeira, você não tem só a opção de atalho, existem outras situações, tá bom? Vou só citar aqui algumas para não estender muito, mas
nós temos aqui a mais comum delas, que é a combinação do Shift mais Delete, que é o nosso gabarito, tá bom? Mas nós teremos ainda aí a situação de quando você exclui arquivos direto, certo? Você deleta um arquivo usando só o delete, selecionou, apertou o delete, certo? De discos, botar aqui, de discos externos, quando você faz isso, lembrando que com relação ao disco externo, todo disco externo vai ter sua própria lixeira, certo? Assim como o Windows tem sua lixeira, um disco externo, na hora que você conecta, ele vai criar automaticamente sua própria lixeira. Por mais que você, usuário, não consiga visualizá-la, mas ela vai existir, tá bom? Você pode até configurar para poder ela ficar visível, mas ela existe, tá bom? Tá ali oculta, mas existe. Na hora que você exclui um arquivo de um pendrive, por exemplo, ele vai para a lixeira. De um disco, de um HD externo, vai para a lixeira daquele disco. E na hora que você exclui você retira esse dispositivo externo da conexão do computador, aquela lixeira some, desaparece, é apagada. Automaticamente, todos os arquivos que estavam nela também são apagados, tá bom? Então acaba acontecendo uma exclusão permanente. Seria uma das situações. Outra situação, não vou citar todas aqui, são 7 se eu não estiver enganado, né? Está aqui só mais umas duas. Quando você deleta de área de rede. Vamos supor que você está conectado aí em um computador que tenha conexão com outros 2, 3, uma empresa, que você tenha aí um escritório, 5, 6 computadores, né? Todos conectados entre si e todos eles têm ali uma área de compartilhamento de arquivos comum, uma área de rede, tá bom? Aonde você, que é o supervisor, pode deixar um documento para ser acessado na área de rede por todos os seus colaboradores, sem problema algum, tá bom? E aquele documento fica na área de rede, a área comum a todos, tá bom? E um usuário com pouca experiência vai lá e acaba deletando o arquivo por acidente, né? Certo? Acaba deletando. O que vai acontecer? Vai para a lixeira do computador desse usuário? Vai para a lixeira do supervisor que colocou o arquivo lá? Não. Aquele arquivo, ao ser deletado da área de rede, ele vai ser excluído permanentemente. Tá bom? Então tem que ficar atento. Essa seria uma outra situação de uma exclusão permanente. Tá bom? Só para fechar aqui, para não estender muito, só mais um. No caso da lixeira estar lotada. Tá bom? A lixeira não ter mais espaço, ou então, no caso do arquivo, deixa eu testar isso aqui, a explicação dentro é mais rápida e simples do que da lixeira lotada. Ou no caso do arquivo, ter uma capacidade maior, arquivo maior que a lixeira em si. Vamos supor que a sua lixeira tem uma capacidade de armazenamento de 5 GB. E você quer excluir um filme, por exemplo, de 5,5 GB. Olha, 5,5 GB cabe em 5 GB? Claro que não, jovem gafanhoto, claro que não. Então, com isso, o que vai acontecer? O seu arquivo que você está excluindo não cabe na lixeira. Vai acontecer o quê? Exclusão permanente, direta, sem passar pela lixeira, tá bom? Então, basicamente, nós temos aqui essas situações. Eu citei aqui 4 para vocês, né? Contando com o nosso gabarito, Shift mais Delete. Mas além dessa, temos outras, viu? Que a gente pode trabalhar em outras questões e em outros vídeos posteriormente. Mas por hora, gabarito dessa questão, letra E, e vamos para frente. Maria recebeu um arquivo PDF e ao tentar abri-lo no Windows 10 com um duplo clique, notou que o arquivo foi exibido pelo Chrome. O Chrome que é nosso navegador aí, tá bom? Lembra que não é um navegador padrão, mas ele é de alto uso aí pelos usuários, tá bom? Por ser considerado um dos melhores do mercado atualmente. E não no Adobe Acrobat, certo? Preferido de Maria. Ou seja, quando ela clicou no arquivo, abriu de modo automático no Chrome, que tem suporte para isso, tá bom? Apesar de não ser de modo padrão, mas o Chrome ele pode ter suporte para isso sem problema algum. Tanto o Chrome, como o Internet Explorer, como o Edge, como o Mozilla Firefox, todos esses navegadores podem ter suporte para poder fazer a abertura, certo? De programas do tipo PDF, sem problema algum.
No entanto, o usuário tem outras opções, dentre elas o Acrobat, que é uma das mais comuns, é um dos aplicativos mais comuns utilizados para fazer a abertura de documentos do tipo PDF, tá bom? No caso aí, como ela clicou e abriu direto no Chrome, significa que no computador dela, da Maria, está configurado para poder abrir de modo automático, como padrão, arquivos PDFs no navegador, tá bom? Se ela tiver preferência pelo Acrobat, ela vai ter que fazer uma configuração, vai ter que configurar para que o leitor padrão do documento tipo PDF do computador dela seja o Acrobat e não o navegador. Vamos lá. Para que futuramente o arquivo, né, o Acrobat, seja aberto automaticamente numa situação como descrita, Maria deve. É basicamente o que eu falei. Ela tem uma preferência por um programa específico para fazer a leitura do PDF, só que está sendo aberto de modo automático em outro programa. Nesse caso, para deixar essa abertura automática no programa da preferência dela, ela tem que fazer o quê? Vamos lá. Letra A. Fazer um redirecionamento para o menu padrão do Chrome? Não vai envolver diretamente aqui o navegador. Clicar no menu arquivo da opção abrir como no explorador de arquivos pelo menos uma vez? Não. Se ela fizer isso aqui, ela vai até conseguir abrir no Acrobat, mas naquela situação, naquela vez, não vai ficar automático. Ela vai ter que fazer isso toda vida que for tentar abrir um arquivo do tipo PDF, tá bom? Não fica automático, é uma ação manual isso aí, ok? Nós queremos deixar aqui, ó, veja que a questão, o enunciado da questão é bem claro, é para deixar de modo automático, a abertura automática, tá bom? Vamos lá, ajustar a configuração da extensão PDF nas configurações do Windows na opção aplicativa. Aí sim, esse aqui seria o nosso gabarito, ó. Você vai nas configurações do Windows, opção aplicativos, que aí você vai ter as opções lá. Definir arquivo como padrão para a extensão X ou Y. No caso aqui, definir o Acrobat como padrão, arquivo padrão, para abertura de extensões, de arquivos de extensões PDFs, tá bom? É a mesma coisa, por exemplo, de você ter no seu computador arquivos do tipo docx, tá bom? Que é arquivo de texto, que podem ser abertos tanto pelo Microsoft Word como pelo LibreOffice Writer, tá bom? Por mais que o arquivo tenha sido criado de modo normal pelo Word, você pode definir um arquivo padrão de abertura dele como o Writer. É só fazer esse processo aqui, ó, e até configurações do Windows, tá certo? E definir na parte dos aplicativos qual vai ser o aplicativo, qual vai ser o programa aplicativo padrão para abrir aquele tipo de extensão, tá bom? Ah, professor, mas eu criei o ODT, certo? Que é do Writer, eu criei o ODT no Writer mesmo, certo? Não tem problema algum você ir no aplicativo e definir como arquivo padrão para abertura como aplicativo padrão para abertura daquele arquivo o Word. Por quê? Porque o Word tem suporte para poder reconhecer aquele arquivo. A mesma coisa com o Writer. O Writer tem suporte para poder reconhecer o arquivo .docx e você pode definir o Writer como padrão para a abertura do docx. Então, nesse local aqui, você pode fazer essas configurações. Para desencargo de consciência, letra D. Reconfigurar o padrão de exibição dos arquivos no Windows Media Player, nada a ver. Media Player é um arquivo executor de áudio e vídeo. Nada a ver. Estamos falando de um arquivo de leitura de texto. Letra E. Configurar o sistema por meio de aplicativo gerenciamento do computador nas ferramentas administrativas do Windows. Não. Aquele tentou confundir o usuário, o candidato, com coisas parecidas, mas não é, tá bom? Então, gabarito da questão 3, letra C. Vamos para a próxima. No Windows 10 é vedado o uso de certos caracteres no nome de um arquivo ou de uma pasta de arquivos. Sabendo-se disso, o nome do arquivo que não seria aceito é simples. Esse aqui, né? Relativamente simples. Basta você saber quais são os caracteres, os chamados caracteres reservados do Windows. Que seriam quais? Seriam as 3 barras, tá certo? Essas daqui. Deixa eu colocar aqui pra gente. Ok? As 3 barras. Deixa eu só refazer aqui para poder dar o finalmente, certo? Nós teríamos aqui o ponto de interrogação,
certo? O asterisco, certo? Os dois pontos, ok? O maior que e o menor que, as aspas, deixa eu botar aqui as aspas mais abaixo, deixa eu botar esses dois pontos, vou botar as aspas mais acima, dois pontos mais embaixo, deixa eu fechar aqui o que eu quero, as aspas, tá bom? Os dois pontos aqui, as barras, não sei se alguém percebeu o que é que eu estou tentando fazer aqui, certo? As três barras, que aí a gente consegue fazer isso aqui, ó. Ficou feio, pessoal, mas certo? Olha só, a cara do bonequinho, né? Parece o professor. Olha só, vou aumentar isso aqui, ó. Maior que, menor que, tá certo? Asterisco e ponto de interrogação, as três barras, certo? As aspas e os dois pontos, tá bom? Esses aí são nossos caracteres reservados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 caracteres, tá bom? Isso aqui é só para tentar ajudar vocês a lembrar. É feio? É, mas ajuda o aluno a memorizar esses benditos. Então, a única opção aqui que nós temos um desses caracteres é a letra E, tá bom? A opção aqui do nome ABC ponto asterisco. Não existe como salvar com essa opção aqui de caractere, tá bom? Então, gabarito letra E. 5. As versões do Microsoft Windows 10 oferecem vários aplicativos sob o título de acessórios do Windows, que auxiliam no dia a dia da operação de um computador. O título que não corresponde a um desses aplicativos é... Olha, basicamente aqui o que ele quer saber? Que o Windows 10 oferece aplicativos, certo? Sob o título de acessórios do Windows. Se você for no menu iniciar, você vai ter essa opção, acessórios do Windows. Na hora que você clicar lá, vai abrir uma lista de arquivos nativos do Windows que você pode utilizar para poder fazer alguma atividade. Olha só, o bloco de notas está nessa lista e está, certo? É um editor de texto simples, onde você pode criar textos também simples, sem problema algum. Ferramenta de captura, está lá? Tá, certo? Fazer captura de tela, é muito bom para quem dá aula, quem trabalha com exemplos de sistemas, tá? Eu pessoalmente eu gosto, né? Me ajuda muito quando eu vou dar aula, principalmente aula online nesse sentido, tá bom? O Paint está lá? Ainda está, porque ele vai ser retirado, né? Vai ser descontinuado. As próximas atualizações do Windows, que vocês forem adquirindo mais na frente, não terão mais o Paint, tá bom? O Windows Media Player está lá? Também está. Quem é que não está lá? Navegador Google Chrome. Lembrando que aqui, ó, são arquivos nativos do Windows, tá bom? Todos esses quatro aqui que nós olhamos são nativos. O Google Chrome, além de não ser padrão do Windows, também não é nativo dele, tá bom? Fica muito atento a isso aí. Gabarito nossa questão, letra D, ou letra B de bravo, tá bom? Valeu, pessoal, vamos encerrar por aqui nossas questões de hoje. Até mais. E aí, pessoal, vamos encerrar por aqui nossa aula de hoje, tá bom? Lembrando que nós vamos ter ao todo 10 vídeos, tá bom? Mas provavelmente até a próxima semana vamos estar com todos esses vídeos disponíveis aqui para você, para poder dar aquele up na reta final aí da sua prova, tá certo? E se você ainda não curtiu o nosso vídeo, curta aí para poder ajudar o desenvolvimento do nosso canal. Compartilhe também com seus colegas, tá bom? Na hora que você divulga o meu trabalho com seus amigos, seus colegas, tá bom? Seus colegas de estudo, me incentiva cada vez mais a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Valeu, até a próxima!